Bom, vamos lá. Uhum. Fê, primeira coisa, eu queria saber um pouco da sua história. O que te levou a se tornar vegetariana, vegana? Quando foi? Por quê? O que te motivou? Então, o que me motivou, na verdade, tudo começou com Fala um pouquinho mais alto. uma prima do meu noivo, que foi nos visitar, uma familiar, né? Foi passar uns dias lá em casa e ela é vegetariana, né? E aí ela começou a contar para mim o ponto de vista dela, né? Então eu achei bastante interessante isso, de ela se colocar no lugar do outro, essa empatia, a possibilidade de você se alimentar sem causar danos ao meio ambiente, à natureza, aos animais. E eu, como médica, tinha uma visão um pouco cética sobre isso, porque a visão que eu tinha era dos professores com quem eu já tinha estado, né? E até então, Professores vegetarianos? não, Não. professores onívoros, essa era a Onívoros. questão. E até então era algo distante. E tendo como base aquele pensamento dela, a ideia dela, isso chamou a minha atenção para pesquisar, estudar, buscar a literatura, ver se realmente era possível a gente conseguir atingir todo o aporte de nutrientes necessário para a saúde humana. E no meio dessa busca, né, no assunto, eu cheguei no nome da referência aqui no Brasil, que é o Dr. Eric Sliwet. Então eu o conheci num curso de capacitação vegetariana e lá eu pude ter acesso a vários professores médicos, nutrólogos, né, e nutricionistas. E lá a gente entende que vai bem além, né, dessa questão da saúde, vai envolver o meio ambiente, a natureza, os animais, tudo isso, né? Aquecimento global. Então, você vê que você não está perdido, você está conectado. E isso é um motivo e tanto para a gente ir a fundo e estudar o assunto, né? Sim. Mas quando você foi atrás, você já tinha alguma inclinação a se tornar vegetariano ou não? Sim, Foi do zero, assim mesmo? eu tinha uma inclinação porque eu tive contato com essa familiar, né? Que é a Paula, a Paulinha, né? Então, ela chamou a minha atenção, aquele ponto de vista dela. Então foi a partir dela, Foi a antes partir não. dela. Antes não, antes era algo distante. Eu sabia que era possível, mas nunca tinha parado para ver. Não, calma, deixa eu ver. Todos os nutrientes fecha direitinho, a conta fecha. A gente pode dizer que realmente é possível sem ter prejuízos nutricionais, né? Então, a partir disso eu comecei a estudar e eu vi que sim, é possível, né? E depois disso eu conheci o Aí Dr. você foi Eric atrás. Sliwet e aí Sim. acabou. Aí eu tive a certeza total. E aí, quando foi que você fez a faculdade mesmo de medicina? Em 2015 eu formei. Você se formou em 2015, então É. você começou em 2010. É, exatamente. 2010. Em março de 2010. Então, tipo, nós estamos em 2020. Isso. 2010, Isso. a grade curricular do curso de medicina não falava absolutamente nada a favor de uma alimentação plant-based, a base de planta. Plant-based não. Muito Zero. pouco, e o que se falava eram pontos negativos, né? Nossa. Das deficiências. Das eficiências, E dizendo não que não dos, pode. dos pontos positivos e de uma dieta mais anti-inflamatória, Sim. mais rica em fibra, que vai modular o seu intestino, Sim. que vai favorecer... E antioxidantes e tal, nada Não, disso. infelizmente. Quer dizer, o curso de medicina em si, ele é muito ausente da questão nutricional, né? Estuda-se o combate ao sintoma, né? A partir do sintoma que tudo começa, não é? Exato. Não vai na raiz do porquê, né? Até vai na prevenção, mas essa área alimentar, por exemplo, depois de ter formado, né, em medicina... Já vai com uma especialização. Na verdade, você é um médico generalista, que a gente chama, né? Então você sabe de tudo um pouquinho. E aí eu fui para a residência de clínica médica. E na residência de clínica médica também a gente não aprende nada de nutrologia, de nutrição. Você né? tá ali, residente clínica, eu imagino que seja você tratar o sintoma, né? É, a pessoa chega, doutora, sinto tal coisa. É infarto, é colestase, todas as doenças clínicas, hematológicas, endócrino, tudo que chega, então é um pré-requisito para as áreas clínicas, né, que a gente chama da medicina. E lá a gente não aprende nada de nutrição, então tudo que a gente aprende é realmente ou na residência posteriormente, né, a área de atuação que é a nutrologia, que é a especialidade médica, ou você busca por fora, porque no curso de medicina mesmo, não nada, tem, né? que vai ter na residência de nutrologia. Fora isso... E aí, nesse sentido, como é que você... O que você sente com aquela frase de... Qual é o nome dele mesmo? Do neuro? Na frase do pai da medicina. Ah, Hipócrates. Hipócrates.
Hipócrates, ou hipócritas não pode ser, Não, Hipócrates. Hipócrates, né? Seja, que o alimento seja o seu remédio, né? Isso, faça do alimento seu medicamento. Seu medicamento. É isso aí. E do seu medicamento o seu remédio. Tem Aham. essa... Como é que você se sente com relação a isso, cara? É. Tipo, você acha que chega a ser triste pra você ou não? É, Tipo, então- ver a medicina tratando o problema em si, É. e não... Porque o médico, eu acho que o nutricionista, ele meio que parece que a nutricionista, ele aparece para completar o trabalho do médico, né? Sim, Depois, sim. acho que a nutrologia é uma área muito recente, né, da medicina, não é? Isso, relativamente recente. Aí na equipe multidisciplinar, nós estamos ali em conjunto, né? Sim. O médico, o nutrólogo e a nutricionista. Mas a medicina em si, ela não vê a nutrição como tão importante quanto o médico, né? Infelizmente. É, infelizmente acaba ficando meio que num segundo... Ops, Ai, meu Deus. acontece. E tem muitos desses ainda. É, infelizmente a nutrição acaba sendo pouco reconhecida, né? Não tão reconhecida assim entre a maior parte dos médicos, né? Isso é uma luta diária nossa, nós médicos nutrólogos, porque nós somos médicos e nós sabemos o quanto é importante o paciente estar bem nutrido para ele debelar qualquer que seja a infecção. Sim, evitar, né? É, e tratar, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente na UTI que ele está bem nutrido e outro que está mal nutrido, qual que você acha que vai responder melhor àquela infecção? Com antibiótico, com um monte de reações metabólicas acontecendo ali no corpo dele? O que Pois está é. melhor nutrido, claramente. E é justamente esse contexto que a gente está vivendo do coronavírus, né? É, É, exato. tipo, as pessoas não falam de alimentação vegetariana, não falam disso, né? Mas existe um consenso na comunidade médica, pelo menos até onde eu estou podendo A par, apurar, né? que as pessoas com maior probabilidade de convalescência nessa doença é justamente as pessoas que têm um sistema imunológico mais debilitado, né? É, quem tem maior chance de convalescência, ou seja, de melhorar, é quem tem o sistema imunológico Isso. mais forte. Mais forte. Ou seja, Eu quem é misturei. menos inflamado, né? É, isso. É isso aí. Olha que triste, né? É. E ninguém fala de uma prevenção, né? Tipo, o Dr. Alberto Gonzalez, ele tem ele está tentando já há bastante tempo incluir no Albert Einstein um curso de pós-graduação em alimentação crudívora viva. Legal. Incrível, Legal. cara. Ele tá já batendo a cabeça com isso já há bastante tempo, ainda não conseguiu. Tipo, nem ele, com vários livros publicados, artigos publicados, ainda Até não pra conseguiu ele é espaço. difícil. E o que eu acho mais interessante é que muitas vezes as pessoas estão doentes, hipertensas, diabéticas, obesas, né? Com um quadro que a gente chama no consultório de síndrome metabólica e vem questionando sobre, por exemplo, alimentos pontuais, como se esses alimentos pontuais, por exemplo, água, chá e limão, ou cúrcuma, ou como se fossem a mágica para o grande problema da pessoa. Só que a gente tem que lembrar que antes da gente pensar nesses alimentos chaves, eu tenho que diminuir a inflamação da pessoa. Incrível. E aí, diminuir a inflamação da pessoa, eu tô Cara, falando isso que você está falando vale ouro. Repete. Explica primeiro o que é síndrome metabólica, para o pessoal entender. Síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas que envolve o corpo da gente, e aí eu vou levar em consideração alguns parâmetros. Um deles é o açúcar do sangue, o outro deles é o colesterol, o outro deles é o triglicerídeos, tá? Que faz parte ali da avaliação da metabólica dos nutrientes do nosso sangue, tá? O outro deles é a circunferência do abdômen, tá? E a pressão, né? Então, são 5 parâmetros que vão fechar aí. Se você tem 2 ou mais, você já fecha para essa síndrome. E essa síndrome causa uma série de repercussões negativas no seu corpo, tá? Ela é o começo de tudo, É o digamos assim. começo de todas as doenças crônicas, metabólicas, não transmissíveis, que a gente chama. Cita aí algumas. Doença cerebral, né? Por Sistema exemplo, nervoso. AVC, isquêmico, AVC hemorrágico, esteatose, que é acúmulo de gordura no fígado, tá? Muitas vezes a pessoa tem coagulopatias
por essa questão da obesidade, inflamação, né? Doença venosa periférica. Doenças do sistema circulatório em geral. Doenças, exatamente. Infarto, né? Então, todas essas doenças, como é que eu posso dizer, crônicas não transmissíveis, né? A própria pressão alta, o próprio diabetes, a dislipidemia, então, são todas essas doenças. Então, a síndrome metabólica nada mais é do que um grau de inflamação basal ali, e quando eu digo basal que é a origem de todos esses outros problemas, que são essas doenças. Não que é pouco, mas é uma inflamação que está ali causando uma série de repercussões negativas. E aí vai como se fosse somando tijolinho a tijolinho para até formar a parede, que como se fosse a parede fosse a doença. Então é isso. Entendi. Só para tentar traduzir para o pessoal aqui, tipo, eu posso dizer que a síndrome metabólica são sinais que o corpo dá. Para a pessoa de que alguma coisa não está no caminho correto. Isso. Então você falou a circunferência do abdômen, repete. Sinais e até doenças mesmo, porque por exemplo, se eu tiver um colesterol alto, né, isso já pode ser até doença. Sim. A circunferência é um sinal, mas ela pode inclusive apontar para um possível excesso de gordura que a gente chama de visceral, que é aquela gordura que está entranhada nos órgãos da barriga. Uhum. Ela pode apontar para um acúmulo de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose, né? Uhum. Então, a circunferência do abdômen, a quantidade de colesterol no sangue, né, sério, quando a gente dosa no exame, a quantidade de triglicerídeos que a pessoa tem, que é uma outra dosagem sérica, ou seja, no sangue dos exames, tá? A pressão alta da pessoa e a glicemia, que é o açúcar dela, também no sangue. Então são 3 exames de sangue. Exames simples, que todo mundo faz, baratinho, qualquer convênio cobre. A pressão que a gente afere no próprio consultório e a circunferência que qualquer pessoa pode medir a sua. Você juntou, desses 5, você falou que se a pessoa apresentar 3... Exato. Ela tendo a circunferência maior, por exemplo, os homens, maior que 94 centímetros. Ai, meu Deus. E as mulheres, maior que 88, já é um parâmetro... Não chegou, você não chegou não. Senão eu não tava nem aqui assim, né? Já é um parâmetro de inclusão aí como um fator primordial ali para você entrar na síndrome metabólica. Tirando ele, que é principal, ele tem que estar para você ser incluído, né? Aí você precisa de mais um, né? Ou 2 ali pra gente dizer que você tem a síndrome metabólica, tá? Então a síndrome metabólica é uma doença? É um conjunto de sinais e sintomas. Um conjunto de sinais e sintomas. Cara, que incrível isso. Eu já estudei sobre síndrome metabólica antes, mas eu não tinha essa visão clara que você está me dando agora. Entendi. Valeu. Fica bem fácil de entender, né, cara? O nosso corpo realmente é muito inteligente, né? Então ele vai dando sinais, né? Como a dor, por exemplo, né? Tá doendo aqui, então tem alguma... É o seu corpo dizendo, oi, hello, tem alguma coisa errada. Olha pra aí. cá, né? Exato, né, cara? Incrível isso. Então é fácil, digamos assim, é fácil de identificar se a pessoa está no caminho certo ou não. Exato. Né? E se a pessoa não tem uma adequada, se a pessoa ela se identifica que ela tem algum desses sintomas de síndrome metabólica e ela não tem a correta postura, eu estou buscando a palavra guidance no inglês, mas no português, ai meu Deus, eu odeio como isso acontece. Se ela não tem o médico ali indicando para ela que aquilo que ela tem vem puramente do padrão alimentar dela, ela vai tratar aquilo com remédios, ela vai tratar aquilo de alguma forma, mas a raiz do problema vai continuar, ou seja, aí você me corrige se estou errado, isso desenvolve para doenças mais complicadas, como câncer, como ataque cardíaco, como AVC, como tudo isso, né? É isso, porque como eu te falei, e tudo isso vai provocar um grau de inflamação basal. A partir dele vem uma série de outras doenças cuja origem inicial é essa inflamação basal. Que incrível, né, cara? Quer dizer, a gente realmente não escuta o corpo. Literalmente isso, né? É isso. O corpo dá um sinal, a gente, né? E aí segue o dia a dia, né? Tipo, tomei um remedinho, parou a dor ali, né? Ou tive um ataque cardíaco, fui pro hospital, saiu, recebi alta, tô bem. Aí fico mais 3 meses bem e a gente continua desafiando o corpo, né? Sim. E aí vem um AVC. E aí vem um derrame. É isso, né? É isso. Então o que a gente puder evitar
andar bem longe da síndrome metabólica, né? Olha que incrível. Melhor para nós. Simples, né, cara? É. Qual que é Não é tão a medida? simples assim. Não, né? é simples se a gente entende que a nossa consciência tem um papel, Sim. né? Nós não podemos, se a gente saber o que é certo, né? Inclusive a tatuagem que eu tenho no braço, tipo, a gente saber o que é certo e não agir de acordo é o maior dos pecados. São Tomás Aquinas, que é um dos grandes expoentes da liturgia, da literatura católica, ele falava que lá na Idade Média, século XII, acho, se eu não me engano, ele dizia que a Igreja Católica ela sempre surgiu com essa ideia do pecado original, né? Uhum. Então a gente já nasce pecador, né? Aí São Tomás Aquinas ele desenvolveu bastante sobre isso e ele chegou à conclusão e falou assim, não, peraí, o pecado ele passa a existir de verdade quando a gente tem consciência do que está fazendo. Entendi. Então o Tomás Aquinas traz essa referência da consciência, do papel da consciência no pecado. Então, se a gente tem consciência de que faz mal e continua desafiando o corpo, e aí já trazendo um pouco para o campo da espiritualidade, da filosofia que eu amo, tipo, a gente entendendo que nossa estrutura fisiológica, nossa estrutura biológica, ela é inexplicavelmente perfeita. E é, né? perfeita. Inexplicavelmente perfeita. A gente toma um negócio como uma Coca-Cola, o corpo fala, que porra é essa? O que eu faço com isso, né? Aí ele dá um jeito da gente não morrer com aquilo, né? Um líquido que desentopia. Tipo, cara, eu acho que teve uma charge que eu vi um tempo atrás que eu achei muito engraçado, cara. Tipo, o cara toma Coca-Cola e o corpo fala assim, what the fuck? Tipo, o que eu faço com isso, né? Digiro, jogo pra fora, vomito, né? O que eu faço, né? E aí, a gente continua desafiando o corpo, né? A gente continua desafiando a inteligência divina que criou o homem, que fez as coisas tudo no lugar, né? Sim. Por um mero prazer. Acho que aí é a questão mais pesada, né? Tipo, a gente desafia a nossa saúde, desafia toda a perfeição com a qual nós nascemos por um mero prazer. Sim. Né? É triste. E aí a gente vê esse momento que a gente está vivendo na sociedade, em que tanta coisa se fala do coronavírus, né, cara? E aí eu fiz aquela pesquisa bem por cima, assim, e a última, o site da Organização das Nações Unidas para a Saúde, ele tem o último dado é de 2017, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, diabetes de 2017 para cá só cresceu, né? Só aumenta. E crescem os medicamentos, inventam novas drogas, né? Usos associados, pega uma droga junta com outra, põe numa seringa, você aplica, já leva as duas. E mesmo assim, mesmo assim, o número de diabéticos só cresce. Em 2017, foram 3 milhões de mortes no ano de 2017. 3 milhões de mortes de diabetes. Se a gente fizer uma conta aqui agora, dá 10 vezes mais do que o coronavírus matou até hoje. Tipo, 3 milhões de mortes, dá, sei lá, 10 mil por dia. 10 mil por dia, 365 dias, dá quase 10 mil pessoas por dia só de diabetes. Então, mas é aquilo que a gente falou. O coronavírus não matou 10 mil pessoas por dia nunca, no mundo inteiro. Mas é aquilo que a gente falou, pelo fato do tipo de evolução ser mais rápido, querendo ou não, assusta mais, né? Sim. E a diabetes, querendo ou não, é algo mais crônico. Então a pessoa meio que vai se adaptando com aquela condição, né? Todos sabem, aí fica aquela coisa... Cai na rotina, né? Cai na rotina. E como se perdesse um pouco aquela importância, que não deveria ser assim, né? Claro, exato, cara. Tipo, eu gravei um vídeo esses dias e eu me veio esse questionamento na hora, né? Tipo assim, cara, se a gente pegar nosso ciclo familiar e a gente vê a causa de morte dos nossos pais, avós, tios, tias, primos, a gente vai ter alguém na família que morreu de doenças causadas por tudo isso que você falou. Sim. Né? Uma síndrome metabólica que não foi tratada. Então, Sim. Morreu de AVC. Eu tenho um amigo muito querido agora que a esposa teve AVC há meses atrás, com acho que 30 e poucos anos, cara. Tipo, né? Afetou muito ela, afetou muito a família. Quer dizer, um negócio que podia ter sido cuidado.
Mais ou menos. evitado, digamos Mas assim. não, é que na verdade quando a gente fala de AVC hemorrágico, não sei, foi hemorrágico, isquêmico, Não sei, então não tem que lembro, ver qual é o tipo, existem causas genéticas também de fragilidade vascular, tá? Em termos de sistema nervoso central, que pode ocasionar isso daí independente dos hábitos da pessoa. Independente dos hábitos. Independente. Por exemplo, ele tem uma condição que chama aneurisma cerebral, que é uma fragilidade no vaso sanguíneo, em que o vaso vai, como uma bexiga, ele vai se alargecendo, né? Enlargando, assim. Mas aí você está falando de uma parcela pequena. Do uma número parcela de, pequena. Uma o número parcela de pessoas pequena, que sofrem de cujo- AVC no mundo, se você for analisar o quanto a porcentagem de dessas todos os pessoas, AVCs, né? quantos são causados Por aneurisma, por exemplo. questões genéticas. Primeira coisa, a AVC eu tenho o isquêmico e hemorrágico. O isquêmico é muito mais prevalente, né? Ou seja, mais comum. E o isquêmico, ele vem em boa parte das vezes, ele vem realmente de calcificação em depósito de gordura. E aí, quando a gente vai atrás, muitas vezes tem uma dieta hipercalórica, pessoas sedentárias, né? E aí entra no contexto que a gente está conversando aqui, que é da síndrome metabólica mesmo. Incrível, né, cara? Mas, mais uma vez, existe uma porcentagem dos AVCs isquêmicos em que a pessoa é hipercoagulada, por exemplo. Então, ela tem uma tendência maior a formar calcificações, né? E aí não teria essa origem na síndrome metabólica. Mas realmente a maior parte é síndrome metabólica mesmo. E aí a gente entra na questão, por exemplo, puxando de novo para o lado dessa... Eu gosto muito de fazer referência à alimentação viva, porque eu conheço o trabalho do Dr. Gabriel Cousens, que eu te falei, né? E, poxa, ele tem um centro de rejuvenescimento celular, que ele chama na Flórida, Tree of Life, onde ele reverte a diabetes, né? Ele reverte a diabetes. Parece que 60% das pessoas que entram com diabetes tipo 2, ele reverte, né? Só com jejum e alimentação viva, né? Então, levando isso em consideração que o nosso corpo tem uma sabedoria própria, né? Sim. Que a gente ainda não entende em plenitude, porque se entendesse já teríamos arrumado... Não estaríamos como estávamos, né? A gente já teria arrumado remédio para tudo, né? E aí ele consegue, através da alimentação viva, dando todos os substratos para o corpo se virar e resolver o problema. Sim. Né? Então isso que você falou, cara, é incrível, porque não adianta a gente colocar cúrcuma no arroz, acordar em jejum e tomar um limão inteiro espremido e achar que isso é a solução dos problemas, sendo que tem a inflamação crônica ali acompanhando você. É essa a ideia. Esse é o principal, né? Então eu vou... eu faço muito... Eu sempre puxo... meu cérebro está condicionado a fazer essa analogia. As pessoas que praticam o mal durante a semana e domingo vai na missa e acha que está... mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tipo, né? A pessoa no domingo, ela come no churrasco muito mais do que ela precisaria de proteína. De tudo, né? Porque de dizem tudo, que porque vai lá sal, vai gordura, vai proteína. Tudo, né? Quando se fala de churrasco, né? Isso, e é quando a gente fala de excesso e aí, calórico, durante a semana, né? E aí durante a semana ela... Dá uma regrada. Ela dá uma regrada, né? Tipo, cara, não funciona assim, né? Vamos entrar nesse assunto, Fernanda, dessa questão da proteína, porque a gente está falando de churrasco, né? E aí muitas pessoas têm essa preocupação com a alimentação vegetariana, né? Mas e a proteína? A gente sabe hoje, né, que quando a gente fala de uma pessoa se transformar em vegetariana ou vegana, a menor das preocupações é a proteína, né? Porque a carne, ela tem, por exemplo, magnésio, zinco, minerais, que são até, dependendo do que a pessoa come, são até mais importantes para ela do que a proteína, né? Sim. Então, mas aí chega no churrasco, a pessoa come aquela quantidade de proteína, não porque ela precisa de proteína, ela come por prazer. Sim. E aí nós criamos aquele problema de uma dieta hiperproteica. Hiperproteica. Fala um pouco sobre isso. É o que a gente vê muito, né? No consultório, pacientes fazendo uso da proteína em excesso, né?
Na verdade, eu gosto muito de explicar no consultório que eu aprendi com o Dr. Eric sobre o mapa das tristezas, né? Então, infelizmente ou felizmente, quando a gente fala dos macronutrientes, os 3 macronutrientes que a gente tem, carboidrato, gordura e proteína, né? E o carboidrato em excesso que a gente come, ele vai virar gordura. A gordura em excesso que a gente come, ela já é gordura. E ela também vai virar gordura. Por quê? Porque o organismo ele é inteligente. 1 grama de carboidrato vai nos dar 4 quilocalorias. 1 grama de gordura vai te dar 9. Então é mais inteligente para o organismo estocar gramas em algo que vai queimar mais caloria quando ele precisar do que algo que queima gerando menos. Então ele guarda em gordura. Carboidrato e gordura geram gordura, se estiverem em excesso. E a proteína? Se eu comer proteína em excesso, o que vai acontecer com ela? Ela também vira gordura. Também vira gordura. Também vira gordura. Então, moral da história, não precisa comer nada em excesso. Tem que comer em equilíbrio o que você exatamente precisa. Porque seja qual for o macronutriente que você comer em excesso, vai findar em gordura inevitavelmente. E gordura em excesso é inflamação em excesso. Inflamação em excesso, você vai atrapalhar todo o seu sistema imunológico também, não só ele, mas todo o funcionamento do seu corpo vai estar com o funcionamento diminuído, de certa forma ali atrapalhado por causa daquela inflamação basal que está acontecendo que não deveria estar ali. Por exemplo, a gordura que está circulando, o excesso, por exemplo, de carboidratos, vai gerar um aumento de triglicerídeos no seu sangue, que já vai lá para o fígado, vai se depositar na forma de gordura e vai encharcando aquele fígado, atrapalhando o funcionamento dele, gerando mais gordura visceral. Então, estou dando um exemplo, tá? Sim. Mas, então é isso, quando a gente fala de excesso calórico, excesso de proteína, seja qual for o macronutriente, vai virar gordura, tá? Além disso, quando a gente fala do churrasco propriamente dito, né? A gente está falando de uma proteína que vem junto com mais gordura ainda. E o perfil dessa gordura é um perfil ruim, é uma gordura saturada, né? Quando a gente fala de gordura saturada, a gente fala de uma dos piores tipos de gordura, que até hoje é o mais implicado em doença cardiovascular. Que é o que mais mata no mundo. No mundo, que é essa que a gente tanto fala, né? E além disso, quando a gente fala da carne também, a gente fala de um funcionamento intestinal que ela provoca uma disbiose no seu... Disbiose seria uma alteração das bactérias que naturalmente moram no nosso intestino. E isso vai gerar mais inflamação a nível de microbiota do seu intestino, tá? E essas bactérias vão se proliferar para um perfil que, digamos, que é mais propenso a causar mais inflamação ainda, que é o que a gente chama de bactérias gram-negativas, tá? Então, são várias consequências que vêm do consumo excessivo de um determinado nutriente, que tudo isso a gente vai discutir no curso. No curso, Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui. Cuidado com o microfone. Eu lembro que numa pesquisa que eu estava fazendo para o meu trabalho, para o meu livro, eu descobri que na natureza a grande maioria dos animais carnívoros são os que têm o menor tempo de vida. Então, por exemplo, o leão... me falta agora a memória, mas o leão vive em média 17 anos, parece. Um tigre, os grandes felinos na média de 15 a 20 anos, em média. Enfim, todos os animais que se alimentam de carne, eles têm um tempo de vida menor, né? Sim. Isso é bem interessante. O trato intestinal deles é bem pequeno, ou seja... adaptado, adaptado, quer dizer, não é para estocar aquilo, né? Exato, é para comer, nutrir, gastar e jogar fora, né? E aí caçar de novo e se alimentar de novo, né? Porque aquele alimento em si, ele não é bom, né? E aí, então fala um pouco sobre isso. Nosso trato intestinal, eu lembro que eu estudei que o nosso trato intestinal parece que ele é 7 vezes o tamanho do dorso, né? A gente tem um trato intestinal de herbívoro, que ele é muito grande. 6 a 8 metros, né? Adequado para estocar alimento, né? Para estocar alimento. E aí quando você estoca um alimento, como a carne, por exemplo, que não é altamente digestível, o que acontece lá dentro, né? Então, a digestibilidade, né? Ela acaba sendo mais lentificada pelo próprio conteúdo, né, da carne, que é muito rico em proteína e gordura, e as próprias fibras musculares, né,
acaba gerando uma lentificação, né? E toda vez que eu tiver qualquer alimento rico em gordura, como é o caso da carne, ali 40, 50% da caloria dela acaba sendo, né, em gordura, isso aí vai ser lentificado mesmo. Tanto que não é difícil encontrar, é muito comum, a pessoa vai para um churrasco e ela demora às vezes um período inteiro para sentir fome de novo e não vai sentir fome. Justamente porque é lentificada essa digestão mesmo. E ainda mais quando vem acompanhada, por exemplo, de um rodízio em que a pessoa come muito mais do que ela realmente comeria numa situação não de rodízio, por exemplo, Sim. né? Então, respondendo a sua pergunta, em geral tem 6 a 8 metros, né? Nós temos de intestino fora estômago ali, que também tem uma porção, esôfago, né? Quando a gente faz o trato digestivo completo, né? E o tempo, assim, exato eu não tenho para te falar quanto tempo que dura, da hora que a gente mastiga até a hora que a gente vai eliminar. Mas certamente, depois, analisando todos esses fatores, a digestão é bem lentificada. Se eu levar em consideração, por exemplo, um outro nutriente que é, por exemplo, rico em carboidrato e fibras, que é justamente o oposto. Que tem quase nada de gordura e as fibras que vão aumentar a propulsão do intestino, ou seja, vai colocar aquele alimento mais para frente para facilitar a digestibilidade dele, né? Ele fica lá em cima, né? É o último, em pequena quantidade, proporcionalmente falando, né? Sim. E aí atrapalha tudo. Ou seja, a gente consegue entender que a vida, né? A saúde, a vida em comunhão, né? Com as nossas famílias, com os nossos queridos, os nossos entes queridos, nossos familiares. O prazer de estar com a família, ele existe em contraposição a esse prazer da alimentação, né? Tipo, a partir do momento que eu escolho uma alimentação porque ela me dá prazer apenas, se a gente for analisar esses alimentos que nos dão muito prazer, por que as pessoas comem carne? Muita gente come porque dá prazer, porque é gostoso. Sim, é gostoso. E a gente tem que reconhecer que é. Sim. Eu lembro até hoje o sabor do bacon, cara, é gostoso, né? Não dá pra a gente ser hipócrita e dizer que não é gostoso. É gostoso, né? Eu comi isso a vida inteira, né, cara? Meu pai fazia questão de fazer pipoca com salame. E a gente ficava caçando aquele salaminho frito no final da panela. Ai, meu Deus. Era muito bom, né, cara? E aí a gente coloca isso em contraste com o verdadeiro prazer, que é o prazer de você estar saudável, de você ver, de você crescer saudável em família, né? De você ver, de um avô, de um poder ver o neto crescer, né? De um bisavô poder brincar, jogar bola com bisneto, né, cara? Isso tudo é possível. Sim. É possível se a pessoa entende isso, né? Se ela entende que todas as principais doenças que ela corre o risco de sofrer, tá na mão dela. Isso. Escolher. Né? Se ela respeita o corpo dela, se ela tem consciência de os limites, né? Respeitar os limites do corpo, da saúde, ela vai morrer como os animais morrem na natureza, né? Tipo, por velhice. Porque de causas naturais, de causas né? naturais. Eu tenho uma amiga nutricionista, Vanessa, a gente vai falar com ela no momento adequado. Ela fala muito isso. Ela fala, a gente já vive num ambiente absurdamente poluído, né? A gente respira um ar que por si só já nos faz mal, né? A gente bebe uma água que não é aquelas coisas, né? A gente toca em coisas sujas o tempo todo, né? A gente vive num ambiente que já não é adequado para a gente ser saudável, né? E aí a gente come essas coisas, então, cara... Muitas vezes cheias de conservantes, né? Aí entra toda a questão, né? Vamos falar um pouco disso, Fernanda, a questão dos alimentos de origem animal. Alguns anos atrás, eu passei por uma situação muito incrível quando um caminhão que levava porcos para o abate, ele tombou aqui no Rodoanel em São Paulo e um grupo de ativistas foi lá para tentar resgatar o máximo de animais possível. Eu não consegui ir na noite do acidente porque eu estava trabalhando, mas logo no dia seguinte eu fui com o meu carro, levei lá toneladas de tomate para os porcos e o pessoal, os ativistas, me disseram que boa parte dos porcos estavam absurdamente doentes. Tinha porco com infecção generalizada, tinha porco com vários tumores, tinha porco com câncer, tinha porco com
muitas doenças que estavam indo pro abate, estavam indo para virar bacon, cara. É complicado, né? Porque, na verdade, esses animais, o que a gente lê, né, não tem uma vivência de fazendas, né, de produção, de agropecuária, mas o que a gente lê nos relatórios das entidades mais importantes, né, ONU, né, OMS, FAO, que realmente, assim, a estrutura para a criação desses animais, ela é em condições deploráveis, né? São animais confinados, amontoados, então todo tipo de doença, infecção, está muito propenso nesse tipo de ambiente, né? Total. E ainda mais porque não contamina só um, contamina todos. Então não é à toa que é regulamentado o uso de antibióticos. Regulamentado. Gente, Gente, de presta praxe. atenção, isso é regulamentado. Significa que Por lei, existe está... por lei uma obrigação. Não é que é obrigação, não sei se é obrigação, mas é regulamentado, ou seja, é possível que os donos dessas agropecuárias, aí, dessas indústrias, coloquem, por exemplo, antibiótico na ração, na água, para todos os animais. Tanto que é uma briga dessas entidades, inclusive, né, que eu citei, ONU, OMS, FAO, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para que eles parem de usar antibiótico profilaticamente, ou seja, sem nem todos estarem doentes, para todos. Então, usa antibiótico para quem está doente e para quem não está. Então, você imagina o que o antibiótico faz num ambiente amontoado, confinado nesses animais. Então, vai selecionar bactérias e outros micro-organismos resistentes que acabam criando resistência a esse antibiótico que é dado na água, na ração, profilaticamente, ou seja, todos os dias, independente de estar doente ou não. E aí a gente vai tendo o surgimento de doenças cada vez mais perigosas, porque os micro-organismos vão querer se defender contra o antibiótico, e aí eles vão colocando outros antibióticos, o micro-organismo vai se adaptando, vai se moldando, porque isso é muito possível na natureza, né? Sim. Por exemplo, nós conseguimos modificar o nosso DNA a partir do que a gente passa aqui no nosso ambiente. A gente chama isso de epigenética, né? A capacidade de nós mudarmos o nosso DNA através, não do DNA especificamente, mas das proteínas que ligam lá os genes, que se chamam as histonas, né? Então, da mesma forma que nós conseguimos fazer isso, os micro-organismos conseguem fazer muito mais, porque como eles têm uma vida menor, uma meia-vida menor, né? Então eles duram menos tempo, então rapidinho eles conseguem ali se modificar. E aí vão surgindo micro-organismos de todo tipo de natureza. Então, se eu tinha um micro-organismo que era específico para causar uma infecção numa determinada espécie, aí ele se modifica, porque ele está tendo ali a agressão do antibiótico, e aí ele começa a conseguir infectar eu e você e outras espécies, mais a espécie que ele já infectava. Quer dizer, aquele antibiótico já não vai efeito nenhum. servir para matar aquela cepa, por exemplo. Isso a gente chama de resistência a antibióticos. E isso a gente vive, por exemplo, nos ambientes hospitalares, né? Por exemplo, na UTI existem pacientes graves que já usaram todo tipo de antibiótico e que já não existe mais medicação que trate aquela infecção. Olha que incrível. Isso já existe. Já existe hoje. Já existe. Você dá todo tipo de antibiótico e a pessoa não evolui. Você já deu e não resolve. Porque ela tem uma resistência àqueles antibióticos. Isso, aquela bactéria que ela tá causando doença não é mais passível de mais nenhuma droga que a gente usa hoje. Não tem mais o que tratar. Várias vezes a gente já conversou, por exemplo, com a CCIH, né, que são as equipes de infectologia de um hospital. E aí a CCIH fala, olha, já não tem mais o que usar, já usou tudo. Uau, isso é surreal. E isso, comprovadamente, vem boa parte disso, não sei se talvez 100%, mas dos antibióticos que são dados para os animais. Olha, existem esses antibióticos dados para os animais. Eu não sei até que ponto isso influencia, qual é o peso real disso, mas que tem peso nós sabemos que tem. Tem alguns estudos que dizem que, não tem o que fazer, né? São os mesmos antibióticos que são dados para as pessoas, são dados para os animais, os mesmos. Tanto é verdade isso que a gente está falando, que os relatórios dessas entidades falam exatamente isso, né? O último, acho que 2014, o relatório da ONU apontava que 70% das novas doenças seriam advindas da agropecuária, da criação de animais. Que incrível. 70%. E aí explica assim, tipo, essa resistência que o micro-organismo cria àquele determinado antibiótico,
ele fica preso na molécula do músculo ali, do músculo do animal, que a pessoa come. Não. Como é que funciona isso? Não tem a ver com isso. Na verdade, o animal, ele tá com antibiótico no corpo dele, mas esse não é o problema. Porque nós, ao comermos a carne, nós vamos depurar isso, ou seja, nós vamos filtrar isso no nosso rim, nós vamos jogar isso daí fora. A grande questão, na verdade, é a questão ambiental, em que o uso profilático, ou seja, o uso meio que indiscriminado lá na agropecuária desses antibióticos faz com que os micro-organismos se modifiquem e criem resistência a eles. E aí eles contaminam o solo, as plantações, o próprio rebanho ali, mas também outras espécies, né? Mas e como é que isso chega nas pessoas, então? Então, isso chega nas pessoas porque tem os criadores, porque tem quem vai lidar diretamente com o animal. Então isso se espalha como vírus? Se espalha, porque na verdade nós estamos falando de bactéria. Nessa mesa tem bactéria, no solo tem bactéria, na bota da pessoa fica bactéria. Então os micro-organismos eles estão aqui com a gente em todos os lugares. Agora você imagina se eu estou, como eu posso dizer, produzindo, na verdade eu estou produzindo dando todo o amparato para que os micro-organismos se modifiquem e fiquem cada vez mais potentes. Eles vão contaminar tudo. Eles vão contaminar tudo. Querendo ou não, esse coronavírus a gente não sabe como é que foi isso. Criação dos morcegos, esse vírus que era específico de determinadas espécies e lá no confinamento sofreram modificações e aí começaram a infectar humanos. Nós não sabemos ao certo como que foi isso. Mas certamente o consumo de carnes animais vai propiciar, como diz a ONU, 70% das novas doenças, isso desde 2014. Teve uma conferência de médicos no Canadá recentemente, acho que alguns dias atrás, que eu vi no YouTube, onde eles determinam que naquela região lá de Wuhan, na China, naquele centro comercial, muito provavelmente veio de lá. Sim, e lá você sabe como que eram as criações? Os animais são vivos, né? Isso, ou seja, você potencializa ainda mais. Eles são abatidos vivos, então ali eu tenho fezes, urina, secreções, de uns que morrem, aí caem nos outros de baixo, nas gaiolas dos de baixo, então faz uma mistura. Então você imagina, as bactérias de um passam para o outro, que voa para o outro. Mas a gente não pode achar que isso é um caso específico dos chineses, né? Não, porque... No Brasil, à noite, se a gente pegar uma estrada à noite no Brasil, a gente vai ver caminhão transportando porcos um em cima do outro também. Sim. Galinhas um em cima do outro. Sim. Você sabia, Fê, que, por exemplo, o frango que as pessoas a gente vai falar, as pessoas comem no fim de semana, as galinhas são criadas em gaiolas minúsculas, você sabe disso, né? Mas você sabia que elas são alimentadas com um alimento que chama cama de gato? Não, sabe o que é isso? Não sei. Elas ficam nas gaiolas e aí elas ficam se debatendo, elas ficam se picando, a patinha machuca, pinga sangue, fezes, tudo aquilo vai caindo no chão, né? Aí eles têm um tratorzinho que passa raspando tudo aquilo que caiu, o sangue, as fezes, a pena, a lágrima da ave, e aquela máquina vai raspando aquilo e vai jogando para trás, que mistura com grãos, né? E aquilo que é servido para a galinha comer. E aí, como eles serraram o bico dela, ela não consegue selecionar mais, no estresse, ela come de bocada, né? Então, você fica imaginando o tamanho da contaminação, da infecção que está nesse alimento. Né? E vem com o kit do antibiótico. Então, o que está ali de micro-organismo já vai começando a se selecionar para sobreviver, é uma questão de sobrevivência do próprio micro-organismo, e aí você vai selecionando micro-organismos cada vez mais fortes, mais resistentes. Né? Então, realmente é a lei da sobrevivência, não tem muito o que a gente pensar. E quando a gente fala de agropecuária, eles estão visando lucro, obviamente, né? Então, o uso do antibiótico é para minimizar qualquer perda. Qualquer perda, né? Qualquer perda, independente das consequências, e as consequências estão vindo. Fê, aí a gente tem essa questão da carne. Então, a gente sabe que a carne, muitas pessoas se tornam vegetarianas. As pessoas falam, eu sou vegetariano, só tomo leite, né? Só como queijo. Então, existe essa má concepção na sociedade de que vegetariano pode consumir leite. A gente sabe que esse é o lacto vegetariano, né? O que consome ovo é o ovo lacto vegetariano. Mas existe quando a gente fala tanto da questão nutricional quanto da questão ética animal, muitas pessoas
retiram a carne primeiro do cardápio, Sim. né? Porque elas associam a carne com o sangue, com a morte do animal. E aí a gente tem uma questão muito interessante, que é a questão do leite, Sim. né? Porque o leite é branquinho, o leite a vaca não morre, né? Mas a gente tem que trazer a verdade à tona, né? Sim. E dizer que, tanto quando a gente fala de questões que envolvem saúde humana, quanto as questões que envolvem bem-estar animal, ética animal, o leite, ele é ainda mais cruel, né? Porque o leite, ele é aquele inimigo silencioso. Ele né? leva a vaca à exaustão, né? E as doenças que ele causa parte desde uma rinite, né? Problemas as ites alérgicos, que incomodam, sei lá, 90% das pessoas, né? Todo mundo tem uma dorzinha de cabeça aqui, acolá, né? Um nariz escorrendo aqui, ali, uma dorzinha de ouvido aqui, né? E até as coisas mais graves como os cânceres, né? Exatamente. Fala um pouco disso, Fê. Falo, então. Tem uma revisão do que saiu agora no New England, agora em 2020, tá? Que levou em consideração, acho que mais de 120 trabalhos publicados, tá? É uma revista científica médica de peso, tá? E faz uma discussão bem bonita a respeito não só do leite, mas dos seus derivados também. E lá ele vai colocar uma série de malefícios que vêm no pacote aí do consumo dos laticínios. E aí ele vai discutir, por exemplo, que durante a escravidão lá da vaca, são utilizadas medicações hormonais para, mais uma vez, visando lucro, garantir que ela tenha um filhote sempre anualmente, né? Porque a gente sabe que o bebê dela também tem uma gestação de 9 meses, então esses hormônios que são dados como uma forma ali de garantir tanto a descida do leite quanto a fertilidade dela ano após ano, isso aí rodando lá no sangue dela e posteriormente na própria secreção mamária que vem o leite, isso aí pode estar causando, por exemplo, 3 vezes mais o risco de câncer de próstata, o risco do câncer de endométrio na mulher. Então, ele faz uma discussão bem bonita, por exemplo, em relação a essa questão oncológica, em relação à questão nutrológica, no que a gente pode falar aqui da gordura saturada que está ali junto com o leite, né? Em relação à questão ortopédica, né? Porque ele traz também um gráfico que mostra assim que os países que mais consomem leite Sim. são exatamente os que mais fraturam, tem fratura óssea, ou seja, tem rompimento no osso, né? Incrível. Quebra o osso, né? Quer dizer, fratura. É um rompimento total de paradigma, né? Total de paradigma. Claro que, na verdade, quando a gente fala de osteoporose, osso fraco, quebra do osso, né? A gente tem que lembrar que também tem um forte cunho genético, tá? Sim. 80% mais ou menos ali do peso de uma pessoa se tornar osteoporótica, né? De um osso fraco, ela tem um peso genético também. Mas se eu posso diminuir a inflamação dessa pessoa, tirar a gordura que muitas vezes está atrapalhando ali, causando um ambiente mais inflamatório, e obter cálcio de outras fontes, e essa revisão, inclusive, ela cita fontes vegetais do cálcio, como o gergelim, por exemplo, né? Por que não? Tá? Então ele vai colocando uma série de argumentações, inclusive essa revisão ela é legal, porque apesar de ser médica, assim, ela trata da questão de saúde metabólica e tudo, mas ela também faz uma discussão ambiental. Legal. Né? Então, aí ela começa a falar do aquecimento global, né? O efeito estufa, tudo isso. Então, sobre o leite, assim, tem a questão animal, tem a questão ambiental e tem a questão de saúde. De saúde, né? E a questão do leite, a gente está vivendo um momento na sociedade em que a indústria entende que o problema do leite é a lactose. E aí, sim. então vamos fazer leite sem lactose. Aí tem, né, você vai no supermercado, você acha uma infinidade de leite sem lactose, queijo sem lactose, né? Quer dizer, uma completa enganação, né? Porque a gente sabe que não tem como você tirar a lactose do leite, mas sim eles adicionam a lactase, né? Que é a enzima que digere o carboidrato lactose. Dirigir não, que vai digerir a lactase e a pessoa não vai ter esse problema, né? Isso. Aí eu fico me questionando, cara, isso é muito recente, né? Isso é muito relativamente recente. Agora quer dizer, o ser humano, aquilo que a gente falou no começo, né? O ser humano brincando de Deus, né? Sim. Então, eu li uma pesquisa há muito tempo atrás, e eu tenho esse sério problema de lembrar o nome dos autores, enfim. Mas, cara, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E como eu estou sempre puxando para o lado da espiritualidade, da filosofia,
tipo, quando a mãe está amamentando o filho, enquanto a sucção no bebê, Sim. a sucção no bebê estimula a produção de lactase nele. E a sucção do bebê estimula a produção de leite na mulher. Quer dizer, existe um mecanismo ali de muito sábio, né? Que acontece. O bebê mama, enquanto ele mama, estimula a mãe a produzir leite. Enquanto ele mama, estimula o intestino dele a produzir lactase, né? É muito lindo, é muito perfeito. É incrível, né? É perfeito, né? E aí, na medida em que a criança vai parando, o organismo vai parando de produzir lactase, ele vai mandando sinal para ele que é para parar de mamar, que não precisa mais, automaticamente a mãe vai diminuindo a produção também, quer dizer, tudo perfeito, né? E aí quando começa a surgir a dentição, quer dizer, mais uma vez, o corpo dando sinais, né, na nossa perfeição de Deus, o corpo dando sinais que se já tem dente, quer dizer que o alimento não líquido já não é mais o adequado, né? Aí o ser humano olha para um outro animal e fala, se a minha mãe não está me dando leite, eu vou continuar, vou roubar leite de outro animal, né, cara? Tipo, e aí tem aquela questão, né? As pessoas talvez não saibam disso, né? Na natureza, voltando de novo, não tem como a gente não fazer esse link com a perfeição do todo, né, cara? Tipo, na natureza, a vaca, ela não tem gêmeos, igual o ser humano. Ela não tem trigêmeos, quadrigêmeos, ela tem um. Né? Então, para a preservação da espécie, a vaca, quando ela dá luz pro bezerro, sabe qual a primeira coisa que ela faz? Qual? Ela come a placenta. Cara, que nojo! Ela come a placenta do bezerro. Eu acho que isso é um hábito meio que comum entre os mamíferos. Os gatinhos também fazem isso, as também? gatinhas. Não sabia. Mas pra quê? Porque se ela não fizer isso, o leão lá 20 km de distância vai sentir o cheiro e vai vir e vai comer o bezerrinho e acabou a espécie, né? Então, tá muito ali no DNA do animal essa questão da preservação. É o instinto, né? O instinto. E dentro disso, a vaca parece que ela fica deitadinha ali, o bezerro já começa a mamar. A única preocupação dela o tempo todo é mamar. O bezerro tem que mamar porque ele tem que sair de lá rapidinho, ele tem que andar. Então, o bezerro ele dobra de peso a cada 45 dias, cara. É brutal, né? Dizer, é a fase de crescimento maior o bezerro, de qualquer ser, ele nasce com 70 quilos em média e em um ano ele tá com mais de 300, cara. Tipo, é louco isso. Quer dizer, o leite animal, tem uma pesquisa que eu não lembro de qual universidade que foi, mas eles pegaram, infelizmente, né, é triste utilizar os animais para pesquisa, né, mas é interessantíssimo porque eles tentaram alimentar vários animais diferentes, vários mamíferos diferentes, com leites diferentes, de diferentes espécies. Então eles alimentaram, por exemplo, o cachorro com leite de gato, alimentaram o rato com leite de baleia, alimentaram o bezerro com leite de morcego. Sim. E aí, o que acontece? Cara, todos os animais apresentaram algum tipo de problema. Todos. Porque a gente sabe que leite é espécie específico, né? Cada um é o seu. E aí tem aquela questão engraçada que é a questão do IGH, né? Eu aprendi que, e aí não sei se eu estiver errado, você me fala, mas eu aprendi que o hormônio do mamífero é o mesmo na natureza. Todos os animais possuem o mesmo hormônio. O GH é o mesmo. Quer dizer, o que muda de um animal para o outro é a proporção. Na verdade, isso aí eu não sei, tá? Vamos ter que perguntar pro veterinário. Foi o que eu aprendi no meu estudo. Quer dizer, o que muda é a proporção. Então, tanto é que nesse estudo, eles... o cachorro, por exemplo, o corpo dele até que identifica aquele leite. Né? Mas a quantidade é desproporcional para o crescimento daquela espécie. Então, por exemplo, o bezerro que era alimentado com leite de cachorro, ele não crescia, ele não ganhava peso. Sim, porque não é específico para ele, o estímulo é diferente, né? E aí você pega um animal, um boi, né, que em um ano o leite dele é uma bomba, literalmente uma bomba. É uma bomba para o próprio bezerro, porque ele tem que ganhar peso rápido, ele tem que ter osso rápido para poder sair de lá, para o leão não vir comer ele, né? Sim. E aí você dá isso para um ser humano. E aí, olha que engraçado, né, cara? Um boi, ele nasce, vamos ver se nasce um boi, nasce um boi fêmea, eu ia falar. Uma vaca nasce, né, um bovino do sexo feminino. Uma vaquinha. Uma vaquinha. E ela atinge a puberdade, né, em um ano e meio. Ela já está pronta para cruzar.
Cara, o ser humano leva quanto tempo? Leva 10 anos. No mínimo. No mínimo, vamos dizer assim, né? No mínimo. Para menstruar, para a moça menstruar, né? 11 a 13 anos. Quer dizer, olha o absurdo. Então, o nosso organismo ele tem um tempo de maturidade, né? Para o nosso hormônio que a gente recebe, o leite que a gente recebe da nossa mãe, a nossa alimentação, o nosso sistema endócrino, ele tem lá um tempo, né, de maturação. Sim. Né? E aí a gente começa a alimentar esse corpo com o leite de uma espécie que, cara, em 2 anos já está pronta para procriar. Olha que absurdo. Quer dizer, o leite de vaca, ele já é uma bomba para o próprio bezerro, imagina para o ser humano. É isso. É verdade. Né? Cara, que surreal isso, né? Até onde o ser humano vai achar que é mais inteligente que Deus, né? E é superior aos outros, né? E às outras espécies. Essa é a questão. E aí, então, fala um pouco desse problema hormonal do leite, que ninguém fala disso, né? O foco do problema do leite hoje fala tanto da lactose, né? E a questão hormonal que está no leite ali, o que isso pode gerar de... Então, na verdade, assim, existe um sistema, né, no nosso corpo que é uma via de sinalização que chama mTOR, né? E existem alguns estímulos que podem ser feitos ou bloqueando essa via ou estimulando essa via. E quando a gente fala do leite, a gente está falando de estímulos à via do mTOR. E aí, o que tem a ver a via do mTOR? O que ela faz no nosso corpo, né? Ela vai estimular o crescimento celular, tá? Então, olha que incrível. Quando a gente fala de crescimento celular, a gente está falando de propensão a câncer, né? Não só isso, mas, por exemplo, quando eu estou falando lá de um halterofilista, ou seja, uma pessoa que vai lá na academia e faz musculação, né? Ela está querendo o quê? Crescimento celular, né? Ela está querendo fazer um tipo de crescimento que vai causar uma hipertrofia das fibras musculares, né? Dos músculos dela. E isso também pode vir de um estímulo da via do mTOR. Agora, se eu tenho um estímulo exagerado, eu tenho sim um aumento, a propensão de estímulo desordenado de crescimento, que é nada mais do que o câncer. Por exemplo, essa revisão ela colocou uma associação maior de câncer de próstata e de câncer de endométrio. A gente não sabe a relação perfeita de causa e efeito, como por exemplo a gente sabe dos processados, carnes processadas. Salame, peito de peru, presunto, né? Carnes processadas são nível 1A de evidência para câncer de intestino. Nível 1A. 1A, ou seja, não existe dúvida de que causa câncer. É igual o cigarro causar câncer de pulmão. Nível 1A de evidência. Então, a OMS não tem nenhuma dúvida de que o fator causador são as carnes processadas, por exemplo, quando a gente fala de câncer coloretal. Então, esses estudos que a gente está falando em relação ao leite, a gente sabe de associações, que querendo ou não, gente, é uma indústria muito forte. Então, eu fico feliz quando eu vejo estudos sobre isso, porque realmente a gente está começando a ver realmente, né, por trás ali do lucro, da indústria, né, dessas questões econômicas que muitas vezes se sobrepõem, né? E falta um pouco de inteligência do poder público, né? Porque se o poder público não faz, por exemplo, com as carnes, com os embutidos, a partir de um nível de evidência dessa, 1A, o mesmo que fez com o cigarro, quer dizer, o governo, o poder público literalmente chegou para a indústria do cigarro muito forte durante anos e falou, cara, sinto muito, agora não dá mais. Isso. E aí fizeram no cigarro aquelas imagens horríveis, né, de cara, você vai morrer, né? E aí existe uma briga para que seja colocado isso também na salsicha, né? Então, o ideal era que isso fosse feito, né? Mas você vê que na TV, por exemplo, eles colocam propaganda favorecendo esses alimentos, apesar do nível de evidência forte como causador de câncer. Então, a gente atende paciente, por exemplo, que chega no hospital com câncer coloretal, que não sequer sabe dessa associação de causa e efeito, né? Não sabe. Muitas vezes, alguns médicos também não sabem. Né? Então, assim, porque realmente a nossa sociedade, querendo ou não, acaba sendo um pouco iludida. A gente vê propaganda, né? Na TV, né? Pessoas famosas falando sobre presunto X, presunto aquilo, né? Então, acho que falta o poder público, não sei se tomar conhecimento ou ser mais enérgico, porque é muito sério. E o engraçado é que, na medida em que o poder público fecha os olhos para isso, né? Ou faz de conta que não vê, depois tem que gastar 2 vezes mais. Ou muito mais. Com o SUS. Quanto que gasta um paciente com câncer?
com reabordagens cirúrgicas, muitas vezes aquele câncer se espalha, que é o que a gente chama de metástase, né? O desgaste emocional, físico, não só do paciente, mas dos familiares. Muitas vezes tem que viajar para algum outro centro de saúde, entendeu? Então é complicado. E aí um paciente sofrendo de uma determinada doença, tem um outro paciente que vendo ele naquela situação também fica doente, aí tem que ir pro SUS também. Eu tenho um amigo que, cara, a mãe morreu, a mãe foi parar na UTI com insuficiência. Não foi com coronavírus, né? Não, foi com parada cardíaca, uma coisa assim. E eu sei que eu conheço uma família próxima, então tem problema de alimentação. E aí, na semana seguinte, o pai, na semana seguinte, o irmão, assim, foram umas 4 pessoas, assim, que foi... Na sequência. Na sequência. Quer dizer, isso acontece, acho que todos os dias, né, no país. O estresse, né, o estresse emocional, físico dos familiares é muito importante. Tudo isso né? Custa para o poder público, né? Isso. Tudo isso custa, uma internação. Né? Absurdo, né? E aí a gente vê, fazendo de novo uma referência com essa questão do coronavírus, porque... Cara, se a gente entrar, pesquisar, a gente vai ver que se você somar, né, as doenças nutricionais, vamos dizer assim, as doenças que estão diretamente relacionadas com a questão da dieta, você vai ver lá as doenças do coração, 15 milhões de pessoas por ano. Você junta com diabetes, você junta com fraturas ósseas, cara, você tem um número assim absurdo de pessoas todos os dias. Aí cai no... cria-se aquela concepção de que faz parte da vida, né? Não faz parte da vida de jeito nenhum, cara. Faz parte da doença, né? Da vida, não. Tá. Fernanda, bom, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. Dicas básicas. Então, de novo, vou pegar até o gancho que você falou. Não adianta a pessoa saber que dos benefícios do limão em jejum, dos benefícios da pessoa, por exemplo, não ter uma alimentação repleta em carboidrato, principalmente a parte da noite. Uma pessoa não inserir coisas boas na rotina se ela não cuidar da parte metabólica basal, digamos assim, né? Seja... do grau de inflamação em que o corpo dela está vivendo, né? Então, primeira coisa é que, assim, quanto mais alimentos naturais, menos industrializados, menos processados, menor desgaste o seu corpo vai ter para digerir, para eliminar tudo aquilo, aqueles conservantes, né, agrotóxicos, né? Então, assim, menos industrializados, menos processados, tentar se alimentar o máximo in natura possível, tentar comer exatamente o que o seu corpo precisa, sem exageros. Lembra? O mapa das tristezas. Carboidrato, gordura e proteína. Qualquer um em excesso vai virar inevitavelmente gordura, e gordura é inflamação. E inflamação atrapalha os seus sistemas orgânicos todos e o imunológico está no conjunto. Então, tudo é mais fácil você resolver, seja coronavírus, seja qualquer outra doença, com o seu sistema orgânico funcionando de forma plena, né? Então, é isso, né, gente? Ou seja, a gente tem que ir menos no supermercado e mais na feira. Mais na feira. Exercícios físicos também fazem parte, né? Porque aí a gente vai tentar queimar aqueles excessos do passado em que a gente não tinha essa informação ou que a gente estava em outro momento que não era possível vivenciar o que é mais saudável como é hoje, né? Então, se você começa a agregar esses novos valores à sua vida, vai procurando a sua melhor versão a cada dia, né? Eu acho que isso é o que vale, isso é o que importa, né? É isso aí. E uma mensagem que eu queria deixar é a seguinte: vamos tentar entender a mecânica do universo, né? Muitas pessoas dizem, eu escuto muito isso, cara, nas palestras, né? Porque você tem as pessoas que têm uma dicção muito forte às escrituras, né? As pessoas sempre falam que está lá em Gênesis, está lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, que Deus fez os animais para serem comidos, né? Primeiro, isso não é verdade, né? A palavra em Gênesis, que as pessoas se referem a isso,
ela tem o sentido, a tradução correta dela é responsabilidade, não é domínio sobre os animais, é responsabilidade. Mas a gente tem que entender que se os animais fossem feitos para serem comidos pelo ser humano, Deus, na sua perfeição, ele jamais ia dar para o animal o medo de morrer. Sim. E a necessidade de fugir. De fugir. Né? Ou seja, não faz sentido, se a gente entende a complexidade, se a gente entende tudo que está num processo de criação, vamos dizer assim, né? Se a gente entende a complexidade de uma mentalidade divina, se fosse para o animal morrer, ele ia ficar preso ao chão, igual a maçã, igual o alface, igual o brócolis, igual, né? O ser humano não ia precisar dispor de energia para obter energia, né? Ou seja, não faz muito sentido, não faz muito sentido isso, né? Eu tenho que correr atrás do meu alimento, eu tenho que caçar o meu alimento. Não. Causar dor, causar né? sofrimento. Exato, o porquinho ia chegar com a cabecinha assim, né? Pode cortar aqui, vai, não tô vendo, né? Mas não é, né? Por que o animal foge? Por que ele briga? Por que ele luta para viver, né? Para viver. Cara, literalmente você tem ali o animal dizendo, para, não, né? Não, não é para você fazer isso, se liga, né? Ou seja, o que Deus fez pra gente comer tá preso lá, né? E a gente pode, mais importante ainda, a gente pode cultivar, né? Então você pode pegar a sementinha da mexerica, plantar e vai nascer outra, né? Quer dizer, muito perfeito, Deus né? nos deu a possibilidade de cultivar a vida, né? Quando você insemina um animal para depois matá-lo, quer dizer, você está cultivando o que ali? A morte. Não é a vida. Quer dizer, você cultiva a vida para morrer depois. É a dor, a morte, depois. A escravidão, né? Tudo aquilo que envolve, né, cara? E eu queria encerrar dizendo uma coisa muito incrível que eu fiz. Eu comprei recentemente uma batata roxa e aí eu fui viajar, fiquei uns dias fora e aí quando eu voltei, sabe quando você faz aquela compra e fica escondida lá no fundo da geladeira? Cara, aí minha geladeira tava uma sujeira. Aí eu fui limpar a geladeira e eu encontrei a batata lá no fundo da geladeira, cara, com um galho. Galho, assim, tipo, coisa mais linda. Mais linda, ela tava lá viva, dentro da geladeira. Eu não sabia, tipo, eu fazia uma semana mais ou menos que eu tinha comprado, né? E de quando eu comprei até quando ela foi colhida, quer dizer, sei lá, ela estava um mês fora da geladeira, mais ou menos, né? E ela estava lá viva ainda. E, cara, eu não consegui comer aquilo. Ficou tão linda que eu não consegui comer. Eu deixei em cima da mesa e aquilo, ela não parava de crescer. Eu falei, cara, você não vai morrer, não. Tipo, aí eu fiz questão de plantar ela lá no vaso. Desisti, né? Eu falei, cara, imagina se a gente se alimenta disso, né? E aí teve uma vez que eu conversei com o Alberto Gonzalez, com o médico Alberto Gonzalez, ele falou, cara, eu falei assim, Alberto, quando a gente vê, né, na Bíblia lá, Moisés, Matusalém, o pessoal que viveu 600, 700 anos, se a gente considerar que naquela época o ser humano não conhecia ainda o fogo como ingrediente da alimentação, ou seja, não se cozinhava, não tinha sem dotes culinários como tem hoje, né? Então a alimentação ela era basicamente crua, né? E se você pega ali doutrinas necessariamente vegetarianas, então as pessoas não matavam os animais para comer por quaisquer razões que sejam, até mesmo de próprio convívio com os animais, eles usavam os animais mais como a lã do cordeiro, por exemplo, para vestimento, não tinham o hábito de matar o animal, né? Você tem ali, fisiologicamente, não existe nada na ciência que diga que é impossível para o ser humano viver 600, 700 anos. O mecanismo fisiológico não tem nada que diga que não é possível. Não, até onde eu... mas... O próprio Alberto falou, cara, não tem como dizer que não dá, porque a célula, ela não tem tempo de vida. Só que os órgãos vão entrando em falência com a idade, né? Só que vão entrando em falência da forma como as pessoas estão vivendo agora. Exatamente. Se você pega um povo que viveu... Se a gente muda a dinâmica... Respirando um oxigênio 100% limpo, né?
pisando num solo 100% limpo, a se gente... alimentando de raízes que não tinham nada além de vida, né? Quer dizer, é perfeitamente possível. São outras condições, São né? outras A gente condições, não sabe como será. Mas hoje em dia, que diferença pode fazer na vida das pessoas se elas incluem mais alimentação na vida delas, né? E menos morte. Mais vida, né? Mais vida na alimentação delas. É isso aí. É isso um aí. desafio, né? É isso aí. Obrigado. E eu agradeço a sua presença, agradeço, Fernanda, muito obrigado. Eu agradeço também. A gente não pode abraçar nada, então vai ser o vai nosso sendo, cumprimento aqui, o cumprimento coronavírus. Obrigado para você que nos acompanha, fica ligado no canal, a gente vai, em sequência, provar, muita receitinha. Muitas receitinhas, A gente vai fazer muita receitinha pro pessoal. Obrigado, então, gente, gratidão, até mais. Até.